Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre concurso da Receita Federal? Eu estou recebendo muitas perguntas lá no meu Instagram no seguinte sentido: Jefferson, qual é o tempo mínimo que eu preciso estudar para ser aprovado no concurso da Receita Federal? E é sobre esse tema que nós vamos conversar. E caso você não me conheça, meu nome é Jefferson Rosa, sou um estrategista em preparação para concurso público. Fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal. Antes de entrar na Receita Federal, era sargento de infantaria paraquedista do Exército Brasileiro e hoje eu trabalho como mentoria para concurso público. Eu te ajudo a ser aprovado em qualquer concurso, tá? Desde que você se permita. Há uma necessidade de você se permitir a isso para que eu possa te ajudar, tá? Mas de acordo com o tema, vocês precisam entender que eu comecei errado, tá? Quando eu comecei a estudar para a Receita Federal, eu estudei errado. Por quê? Porque eu estudava depois que eu vinha do quartel. E aí, cara, vou falar para você que você sendo sargento de infantaria e paraquedista, você chegava cansado em casa. E meu estudo tinha um nível de rendimento muito baixo. Isso é muito importante que você entenda qual é o seu nível de rendimento nos estudos, exatamente para que você possa entender qual é o melhor horário para você estudar. E aí logo eu percebi que, cara, nesta toada, desta maneira, não ia dar certo. Eu estava avançando muito, mas muito devagar mesmo. Não deu nem um mês, eu já mudei a minha estratégia. E qual foi a minha estratégia? Acordar mais cedo para poder estudar. E aí eu acordava com minha cabeça tranquila, minha cabeça livre, descansada. E me proporcionava ficar o quê? Atento, concentrado e retendo conteúdo. Saiba que o que vai fazer a diferença na sua preparação não é a quantidade de horas, é a quantidade de conteúdo que você retém. Guarde isso, porque isso vai fazer a total diferença na sua preparação. E com isso, eu vim estudando 3 horas por dia. Exatamente isso. 3 horas por dia. E final de semana, como eu já tinha mais tempo, quando eu não estava de serviço no quartel, eu estudava 5 horas. O total de horas estudadas, 25 horas semanais. Esse é o mínimo que eu te recomendo para poder estudar para o cargo de analista tributário, certo? Para auditor fiscal já começa a se tornar pouco, se seu foco é específico para auditor fiscal. Há uma necessidade de você fazer uma mentoria para ter um direcionamento para ter um melhor aproveitamento destas horas, tá? Sozinho fica muito difícil, principalmente quando você não tem experiência. Então, por exemplo, você que é sargento do Exército, quer ser analista tributário e quer ser servidor da Receita Federal, foca em estudar no mínimo 3 horas por dia, final de semana estude 5. E aí eu vou explicar com você o quanto que este modelo de estudos ajuda você a ir além, tá? Se você vem acompanhando os meus vídeos, eu comecei a perceber que, cara, não adianta apenas horas, a estratégia que eu monto para as horas é o que vai fazer a diferença. Isso fez com que eu fosse aprovado 2 vezes na Receita Federal. Por quê? Quando eu estudei para auditor fiscal, eu era analista tributário, eu também trabalhava. Então, basicamente, toda a minha preparação, estudo e as minhas aprovações, até mesmo em vestibulares federais, eu estava com poucas horas de estudos. Por isso que eu tenho as estratégias para quem tem pouco tempo para estudar. Porque eu vivi isso. Eu vivi isso, ultrapassei todas as barreiras e hoje eu faço com que outras pessoas também consigam com esta estrutura de estudos. Essa metodologia, ela parte do princípio que a gente precisa estar muito bem nas disciplinas mães, porque essas disciplinas mães vão ser molas propulsoras para o estudo das disciplinas filhas. Então, se você começa, de repente, estudando com um grupo de disciplinas de forma equivocada, vai impactar todo o tempo de estudos.
Ao contrário do censo, se você foca nas disciplinas mães, automaticamente você vai ter um alicerce bem forjado para que você, quando entrar com disciplinas importantes que têm peso na sua prova e que são temas de prova discursiva, você vai ter bagagem, tá? Então, isso fez a total diferença. Não apenas estudar 3 horas por dia, mas também o formato de estudos. E aí eu falo para você, estude as disciplinas mães, tenha uma qualidade, se prepare para poder estudar, isso também é importantíssimo. Você se preparar para estudar, para que você possa ter qualidade nas horas que você está investindo. E aí o resultado vem. O resultado vem. E aí, olha só, um ponto que é bastante interessante você entender, tá? Quando você se prepara para estudar, quando você estuda as horas e tem uma continuidade nos estudos, porque a continuidade é muito importante, você consegue ir mais rápido. Agora, o que eu percebo muito é que as pessoas, ou melhor, os candidatos ficam naquele voo de galinha. Estuda uma semana para 2 semanas, estuda 5 dias para 3 dias, estuda... Isso não dá certo, porque você impacta diretamente o seu poder de credibilidade em você mesmo. Imagine você ciente de que você tem uma meta a cumprir, quantitativo de horas a estudar, e você não está cumprindo. Inconscientemente, você cria um modelo de que você não merece. E estudar, fazer algo, tendo essa percepção que você não merece, grande chance de você não conseguir, tá? E quando eu falo para você que essa estratégia de poder estudar no mínimo 25 horas, foco em analista tributário vai te ajudar, por que analista tributário vai te ajudar? Pelo quantitativo de vagas, gente. Só para você ter uma ideia, no último concurso foram chamados aproximadamente mais de 850 pessoas. É muita vaga. Se você vem no intervalo de estudar 1 ano, 3 horas por dia, sendo que você bate 25 horas na semana, você consegue ser aprovado no cargo de analista tributário. Exatamente por tudo isso que eu expliquei para vocês. Se vocês colocarem em prática, vocês vão conseguir sim. Por isso que muitas pessoas buscam a nossa mentoria. Por quê? Porque além delas terem um direcionamento, ter toda uma expertise, eu garanto a aprovação em 1 ano. Jefferson, você é voodoo? Não, porque a gente tem o método, a gente tem a plataforma de estudos da oficina da aprovação, a gente está direto dando oportunidades para que o aluno possa crescer, a gente tem contato direto, o aluno tem contato direto com a gente. Isso ajuda demais, tá? Então, num cenário em que quem é especialista, Receita Federal, eu falo para você, quem é especialista está na frente. Porque vai estudar disciplinas que as outras pessoas só estudam quando sai o edital. Se você já vem estudando, mantendo consistência, estudando dentro de uma estrutura de estudos, né? De disciplinas mães, avançando nas disciplinas de forma... Cara, é difícil de você não conseguir. Por quê? 850 vagas são muitas vagas. São muitas vagas. Então, gente, o mínimo para que você possa se preparar para a Receita Federal no cargo de analista tributário, porque a Receita Federal tem 2 cargos, auditor e analista. Que analista tem menos conteúdo, certo? 25 horas, 3 horas diárias e 5 horas final de semana. Ah, Jefferson, mas eu quero auditor fiscal, eu posso estudar nesse modelo de 25 horas? Sim, pode. Por quê? Se você tiver mais tempo para poder esticar esse período, você também consegue. Eu falo período de 1 ano, eu estou falando período de 1 ano. Ah, eu tenho 2 anos para estudar, fazendo esse modelo, estudando toda semana, estudando de forma organizada, estudando com eficiência, você também consegue. Por quê? Você consegue avançar os 40% que precisa seguir para poder adiantar em outras disciplinas. E dependendo da sua formação, isso vai ajudar até mais. Por exemplo, formados em administração, formados em economia, formados em direito, formados em contábeis, são formações que tem grande parte das disciplinas já inclusas na sua graduação. E quando o aluno começa a estudar, quando o candidato começa a estudar, tem uma maior facilidade porque tem referência. Tá? Então você percebe que a gente tem bastante conhecimento em preparação para o concurso público e por isso que é interessante que você acompanhe esse canal exatamente para poder receber informações de qualidade. Sabe por quê, gente? Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.